Senhoras e senhores, estamos aqui com o nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. O programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas é uma verdadeira revista, mobile da área corporativa, de forma televisiva. Ou seja, aqui nós vamos estar debatendo sempre assuntos do interesse da empresa, dos executivos, da sociedade em si, dos estudantes, mas sempre com um foco corporativo, de interesse para a organização. A contribuição da empresa para com a sociedade é muito grande. E a integração empresa-sociedade pertence mais do que nunca ao mundo televisivo, às redes sociais, e é por isso que eu convido você, que é nosso telespectador, a dar o seu likezinho de gostei do programa, gostei da entrevista, fazer seu comentário, se inscrever no canal do YouTube, tá certo? No nosso canal do YouTube, que você está vendo aí, no nosso link, se inscreva lá, marque no sininho para você poder receber os novos programas e ficar acompanhando todos os programas ponto a ponto com Fernando Caldas. Hoje nós vamos tratar de um assunto riquíssimo, importantíssimo para as empresas, que é a importância da auditoria externa para a sua organização. Ora, auditoria externa é um assunto extremamente rico, que interessa aos stakeholders da sua empresa, interessa todo esse conjunto. Quando a gente está falando de stakeholders, não é um nome tão bonito, mas interessa seu fornecedor, seus clientes, os bancos que trabalham com a sua empresa, todos eles têm interesse de saber como está a sua empresa. Então, se a sua empresa é auditada, ela tem uma diferença na história. Vamos conhecer, vamos aprofundar esse assunto sobre auditoria externa e a sua importância para a sua organização. Para tratar desse assunto, convidamos nada mais nada menos do que o presidente do Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, segunda regional, Recife, tá certo? Que é o Marcelo Guerra. Marcelo Guerra é presidente do Ibracon, é sócio da BKR, uma firma de auditoria independente, tá certo? Com sede em São Paulo e escritório em Recife. Marcelo é responsável pelo escritório da BKR em Recife. E, Marcelo, é um prazer em ter você aqui no nosso programa, Marcelo. Muito nos honra com a sua presença, meu presidente, aqui no nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Falar de Marcelo não é fácil, porque Marcelo é um profissional eclético, com uma bagagem fantástica, que eu vou pedir permissão a vocês para ler um pouco sobre a trajetória de Marcelo. Marcelo é professor, é contador, é administrador de empresas, é empresário, tá certo? E veja esse conjunto, com uma formação fantástica, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral, participante do Programa Internacional Empreendedorismo por Bates College, Massachusetts, Estados Unidos, é sócio da BKR, Lopes Machado, presidente do Ibracon, como já mencionei, membro da Academia Pernambucana de Ciências Contábeis, membro do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa da Qualidade do Conselho Federal de Contabilidade, membro da Comissão de Educação Continuada do Conselho Federal de Contabilidade e diretor do Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças. Marcelo, esse profissional que transpira conhecimento no mercado da economia, de finanças e da contabilidade. Ora, Marcelo, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, o que é auditoria, Marcelo? Fala para o nosso telespectador. Seja bem-vindo e fale para o nosso telespectador. A palavra é sua. Olá, Fernando. É um prazer estar aqui em nome do Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes. Eu quero deixar registrado o nosso agradecimento. É muito importante que a gente desmistifique alguns conceitos sobre a nossa profissão, e hoje a gente tem essa oportunidade de falar com um público tão seleto. Prazer é todo nosso, Marcelo. O conceito de auditoria é a revisão das operações de uma empresa a fim de que o auditor, ao final do seu trabalho, possa certificar se tudo ocorreu de acordo com o que foi previamente planejado. Então, esse é um conceito que eu obtive nas redes sociais, no Wikipedia, que é uma fonte extremamente buscada pelo público em geral, e que eu acho que é interessante, que vai nortear alguns pontos que nós vamos discutir no dia de hoje. Ou seja, o auditor, ele certifica, ele valida os números, ele atesta a existência daqueles números, a sua veracidade. Exatamente. Muito bem. Marcelo, hoje, olhando para trás, olhando para a história, quando foi que iniciou essa profissão de auditor independente? Quando surgiu, aonde surgiu e como ela se expandiu no mundo? Fala um pouquinho para a gente aí. Cerca de 500 anos atrás, o imperador Dario da Pérsia,
ele criou a função dos olhos e ouvidos do rei. Então, certo. O Império Persa, naquele momento, era um dos maiores do mundo conhecido, e aí ele denominava alguns governadores, e houve a necessidade da criação do cargo que se chamava Olhos e Ouvidos do Rei, que garantia a aplicação do Tesouro Real dentro do que foi traçado pelo imperador, e para saber se os governadores das províncias, se eles estavam realizando as ações que eram impostas pelo imperador Dario I. Poxa. Posteriormente, os romanos eles foram ágeis em repetir os cases de sucesso de outras civilizações famosas. Os romanos, eles nesse ponto também copiaram a ideia do imperador Dario, e eles criaram também a figura de auditor, só que com outra denominação, a fim de garantir que as províncias romanas também estavam sendo adequadamente governadas e se as coletas de impostos também estavam ocorrendo dentro da expectativa do imperador romano no momento. Essa evolução seguiu e como é que ele deu esse prosseguimento da evolução da história? Posteriormente, com o mercantilismo, o acúmulo das riquezas, era impossível, num mundo onde você se deslocava basicamente de cavalo, de um empresário que estava na França, ele acompanhar o desenvolvimento de um empreendimento dele em Portugal ou na Alemanha. Então, havia necessidade de ter profissionais independentes que pudessem fazer uma checagem da administração financeira e que aquilo no final fosse base de um reporte para que o acionista, o dono da empresa, pudesse tomar decisões que ele julgasse mais adequadas. A Revolução Industrial impulsionou a carreira do auditor, a figura do auditor, Marcelo? Sem dúvida. Quando é que entrou a auditoria no Brasil? Como é que entrou e como é que se deu esse crescimento? Veja, vamos lá. Primeiro, a primeira associação que se tem notícia foi em 1880, foi criado um instituto de auditores independentes na Inglaterra. Em 1800... Que era o berço da Revolução Industrial. Exatamente. Né? Não é à toa que começou lá. 6 anos depois, nos Estados Unidos, os americanos também criaram uma associação dos auditores independentes nos Estados Unidos. E aí, o IBRACON, o órgão no qual eu sou presidente no momento, nós, há alguns anos atrás, confeccionamos um livro que traz a história da profissão de auditoria no Brasil. Esse livro ele está à disposição de forma digital no site. Isso é importante, hein, gente? Aquele que quer conhecer, você estudante que quer conhecer um pouco mais da profissão, quer seguir a carreira de auditor independente, não deixe de mandar um e-mail para Marcelo pedindo referências para poder adquirir esse livro sobre a história da auditoria. Esse livro ele fica à disposição dos associados. Certo. Então você tem que ter um login para acessar o site do IBRACON e você tem acesso não só a esse livro, como diversas outras publicações. Certo. Mas então, durante a confecção do livro, um grupo de pesquisadores contratados pelo IBRACON, eles localizaram o primeiro trabalho de auditoria conhecido no Brasil, que foi o da São Paulo Tramway Light and Power Company. Era uma empresa de capital canadense. O período da auditoria foi de junho de 1899 a dezembro de 1902. Isso foi analisado por uma firma de auditoria que, posteriormente, ela foi adquirida por outras firmas e hoje é a Ernst Young ou EY. Certo. Então, esse é o primeiro registro de auditoria aqui no Brasil. Nós não conseguimos identificar com clareza se esse trabalho foi executado aqui ou se foi executado no Canadá com os dados enviados pela administração local. E ele foi publicado no dia 9 de abril de 1903 na matriz da empresa que ficava sediada no Canadá, em Toronto, no Canadá. Puxa vida. E as empresas de auditoria internacionais foram as que abriram o mercado brasileiro, pelo visto? Sim. Aqui no Brasil,
naquela época ainda se falava em guarda-livros, o contador, ele praticamente registrava as operações, nós não tínhamos ainda o auditor efetivamente aqui, mas em 1911, uma firma de auditoria chamada McLife Davis Bell Company, ela já mantinha escritório no Rio de Janeiro, desde 21 de outubro de 1909. Essa empresa é atualmente a Deloitte, que tem operação inclusive aqui em Recife. Então, e o primeiro escritório da Deloitte, ele foi aberto oficialmente em 1911 e em 1917 foi o segundo escritório dela aqui em Pernambuco. Então nós tivemos o segundo escritório da Deloitte em território brasileiro aqui em Pernambuco. Pernambuco tinha uma tradição econômica muito forte, né, no início do século, talvez, e a presença inglesa também era forte aqui, né, Marcelo? Por isso essa participação das firmas de auditoria também no Estado. A Price também tem um exemplo típico aqui no Estado, né? Sim. Muito bem. Marcelo, como fica a relação da auditoria associado ao risco, à fraude? Fala um pouco para a gente como entra o trabalho do auditor em relação à avaliação de risco de um negócio, a identificação de fraudes. Fala um pouco para o nosso público qual é o papel do auditor em relação a isso. Quando uma firma de auditoria ela é contratada, o auditor ele planeja os procedimentos visando a identificação de erros. Certo. Nós não temos como obrigação a identificação de fraude. Isso é muito importante que fique registrado para o grande público. O auditor não tem obrigação de identificar fraudes. A obrigação principal da identificação de uma fraude é da administração da empresa. Aqui no Brasil, o grande público tem uma certa dificuldade de entender isso. Mas nós, quando pegamos publicações estrangeiras, principalmente as americanas, eles são mais modernos nisso aí, lá o auditor externo ele é aproximadamente 7º a 9º ente que deveria identificar uma fraude na visão de um americano comum. Certo. Aqui no Brasil, provavelmente é o que está em primeiro lugar. Mas primeiro é a administração, os órgãos reguladores, a auditoria interna, os órgãos responsáveis pela governança, etc. E os auditores independentes, ele vem 7º a 9º lugar. É bem diferente do Brasil, mas é bom deixar claro que a auditoria ela não é planejada com o objetivo visando de identificar fraudes, né? Elas podem até ser identificadas, né? Mas não é o objeto. Não é o objeto. Marcelo, muito bem. Existe um tipo de auditoria, que é a auditoria forense, que inclusive não é exclusividade dos auditores. Alguns escritórios de advocacia, eles são contratados com essa finalidade. Inclusive, recentemente, quem lê as publicações especializadas podem observar que algumas empresas envolvidas nesses últimos escândalos observados no Brasil contrataram alguns grandes escritórios de advocacia internacionais que fizeram auditoria forense para identificar realmente o que ocorreu. Mas, voltando e ressaltando, o auditor independente ele não tem obrigação de identificar uma fraude, embora que essa ocorrência pode acontecer e existe todo um protocolo a ser seguido quando o auditor se depara com a fraude. Por que essas empresas não contrataram as firmas de auditoria e sim os escritórios de advocacia? Por que, Marcelo? Pelas especializações dessas pessoas. Então, são profissionais extremamente gabaritados, preparados, acostumados com o ambiente de ocorrência de fraude, e aí por um acaso, esses profissionais, que também de altíssima reputação, provavelmente, naquele momento, essas empresas optaram, mesmo pagando mais caro, mas mostrar que estavam fazendo alguma coisa, porque a população brasileira exigia respostas ao que aconteceu e todos nós nos sentimos traídos com aquilo. Né? Perfeito, perfeito. Nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco e vamos voltar logo em seguida para discutirmos com o Marcelo a importância, né, e a diferença de uma empresa auditada e uma empresa que não é auditada. Como é que o mercado vê isso, como é que o mercado enxerga esse comportamento. Vamos aos nossos comerciais com os nossos patrocinadores.
Saber o que acontece na sua casa fica muito mais fácil com o NET Smart Home Monitoramento. Com ele, você irá receber em casa uma câmera sem fio e um cabo de força. Com um cabo de rede, conecte a câmera ao seu equipamento NET e, em seguida, ligue-a na tomada. Quando a luz da câmera estiver verde constante, ela estará conectada. Agora, acesse o e-mail que recebeu do NET Smart Home com o seu login e siga as instruções para cadastrar sua conta pelo computador ou notebook. Com ela cadastrada, clique na opção Vídeo para ativar sua câmera e começar a visualizar as imagens ao vivo. Pronto! Agora você pode baixar o aplicativo NET Smart Home para iOS ou Android e ver as imagens ao vivo de onde estiver e gravá-las em vídeo na nuvem para acessar do seu tablet, computador ou celular. E também poderão registrar todos os movimentos na casa captados pela câmera. Tudo isso com total privacidade, porque seus dados e imagens são criptografados e só os usuários que você cadastrar têm acesso aos vídeos. Quer saber mais? Acesse o site para ver guias, manuais e conhecer muito mais sobre o NET Smart Home Monitoramento. Tem novidade no Prezão da Claro. Agora você pode pagar por dia ou por semana. Usou um dia? Pagou só R$ 1,99. Não usou? Não pagou. Usou? Pagou. Agora, se você prefere usar a semana toda, R$ 9,99. Tá esperando o quê? Prezão nesse celular. E aí, tá dentro? Por dia ou por semana? Claro, você merece o novo. Muito bem, voltamos ao nosso segundo bloco e a coisa começa a esquentar. Eu gostaria que o presidente do Ibracon falasse para a gente qual é a diferença de uma empresa auditada, de uma empresa não auditada, que vantagens tem para uma empresa ser auditada no nosso mercado, no mercado brasileiro. Marcelo, por favor. Primeiro, uma empresa auditada, ela dá muito mais segurança aos sócios que não ficam no dia a dia do negócio. Perfeito. Então, você, a partir do momento que você contrata um auditor, você já elimina a possibilidade de conflitos entre os sócios. Segundo, alguns órgãos reguladores brasileiros, eles exigem auditoria dos seus supervisionados. Perfeito. Outro assunto é o seguinte: o público em geral, os fornecedores, os clientes, muitas vezes exigem que a empresa ela preste contas de tudo que ela gera no Brasil. Tá? Principalmente os grandes fornecedores e os grandes clientes, né? Querem que a empresa mostre seus números, como é que está a sua situação, para ver se ela não vai quebrar no meio do fornecimento do material. Exatamente. E também você começa a atrair bons quadros para o seu corpo de recursos humanos. O jovem hoje ele busca empresas que são transparentes, que têm normas de governança avançadas. O Brasil deu um passo à frente quando ele exigiu que as empresas de grande porte, ou seja, as empresas que faturam 300 milhões de reais ou mais por ano, elas têm obrigatoriedade de contratar auditores independentes registrados na Comissão de Valores Imobiliários. Perfeito. Essa discussão começou mais ou menos nos anos 90. Naquele momento se discutiam principalmente as grandes montadoras e os grandes laboratórios farmacêuticos, que eles tinham lucros exorbitantes no Brasil e eles não prestavam contas para a sociedade. Tudo limitada. Exatamente. Então, o público, o brasileiro, exigia uma prestação de contas para saber quanta riqueza estava sendo gerada aqui e como que isso estava sendo distribuído. Então, isso foi no apagar das luzes da reforma da Lei 6.404, que é a lei das SAs, e que foi
que teve como relator um deputado pernambucano, o deputado Armando Monteiro, naquele momento, e que passou no apagar das luzes do ano de 2007, e isso trouxe uma grande mudança na legislação e que aumentou o ambiente regulatório, a prestação de contas dessas empresas de grande porte. Mas, Marcelo, no Brasil ainda são poucas empresas que são auditadas. No mercado brasileiro, o empresário parece que não gosta de mostrar o seu nome. Como é que é essa linha? Porque o Brasil é tão pouco auditado, que as empresas brasileiras são pouco auditadas. É verdade, Fernando. Nós temos alguns números que mostram o quanto nós temos que crescer. Não existe, em primeiro lugar, um inventário confiável que demonstre exatamente a quantidade de profissionais envolvidos. O IBRACON estima que aproximadamente 10 mil pessoas estão diretamente ligadas com a auditoria, considerando todos os estados brasileiros. É muito pouco. É muito pouco. E nós já sabemos, através de conversas com o Banco Mundial, que o Brasil, se você considerar os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, o Brasil é o país menos auditado. Eu tenho aqui alguns números que ilustram isso. O Brasil tem 24 mil habitantes por auditor. Quanto maior esse número, menor é o índice de auditoria no país. Então, o Brasil tem 24.600 habitantes por auditor. A Argentina tem 13 mil, quase a metade. 13.200 habitantes por auditor. O Chile tem 8.700 habitantes por auditor. A Alemanha, 4.550. A França, 4.300. Os Estados Unidos, 2.300. Olha para aí. O Canadá, 1.500 habitantes por auditor. A Inglaterra, 1.300. E aí vem a Holanda humilhando todo mundo com 900 habitantes por auditor. Ambientes saudáveis. Ambientes extremamente saudáveis. As empresas estão aí de forma transparente e precisam do profissional de auditoria. Sem dúvida. Precisam reverter essa realidade, né, Marcelo? É verdade. Então, veja só, o Brasil, 24.600 habitantes por auditor, a Holanda, 900 habitantes por auditor. Existe também no Brasil, em andamento, uma mudança nas práticas contábeis do setor público, da mesma forma que nos anos de 2007, 2008 e até recentemente nós tivemos inúmeras alterações nas práticas contábeis e nas práticas de auditoria. Perfeito. Então, essas práticas contábeis elas estão sendo adaptadas para o setor público e existem várias normas que já estão vigentes e outras tantas que estão por vir. O Brasil é signatário desse acordo internacional. O Brasil tem que implementar essas práticas contábeis para o setor público e vários entes públicos eles vão ser obrigados a contratar auditores independentes. Mas, Marcelo, eu queria abrir uma janela. O setor público foi obrigado, os municípios, a terem uma controladoria. E, na verdade, isso ficou só no papel, porque as controladorias municipais praticamente não foram implantadas. E está aí. Praticamente não existe contador público. Nós só temos contadores no mercado privado. O mercado público é muito restrito, até mesmo porque o setor público remunera muito mal o profissional de contabilidade. Ninguém vai para a área pública, porque não é bem remunerado. Então, tem que mudar tudo isso para que haja o setor público mais respeitador dessas regras, porque elas existem, né? Elas existem. Sem dúvida. Mas eu acho que a falta de valorização do contador público, a falta de uma formação mais dentro do que se espera, é em decorrência da contabilidade pública que sempre ocorreu no Brasil, não respeitar determinados conceitos financeiros, Perfeito. O que está em mudança nesse momento. Então, nós trouxemos, o IBRACON ele realiza todos os anos, esse ano vai ser a 4ª edição, uma conferência de auditoria e contabilidade. Certo. E aí eu já convido desde já os empresários, os profissionais de contabilidade, os interessados, os estudantes a participarem. Esse ano devemos realizar em agosto. Vai ser realizado aqui em Recife? Aqui em Recife, estamos estudando ainda o local, mas já está certa a realização. E nós trouxemos alguns dos especialistas
sobretudo alguns profissionais da contabilidade pública do Rio Grande do Sul. Certo. E ele mostrava algumas diferenças entre o estado que mostrava suas demonstrações contábeis pelo que é feito hoje, através de uma contabilidade pública até certo ponto rudimentar, e se ele implementasse o regramento que nós queremos. Certo. Então, alguns estados que mostravam uma situação financeira boa, eles estariam quebrados quando implementassem todas as práticas contábeis que estão em andamento. Então, eu acho que a conclusão desse processo ele também vai passar por uma discussão, e aí essa discussão tem que envolver o governo, tem que envolver uma revisão de algumas normas, porque é preciso um período de adaptação. Pela lei de responsabilidade fiscal que nós temos e alguns regramentos da Controladoria Geral da União e do Ministério da Fazenda, alguns estados que ainda não mostram sinais de insolvência, eles poderão vir apresentar essas características. E aí nós precisamos ter umas discussões antes da conclusão da implementação da nova contabilidade pública brasileira. Mas é um caminho sem volta. Em algum momento a gente vai ter que puxar o lixo debaixo do tapete, a gente vai ter que mostrar o que acontece de fato para orientar os novos governantes. O Brasil está mostrando que não está mais aceitando a velha política, aquela velha forma de se administrar a sua cidade, o seu estado, o seu país, e é um caminho que realmente não tem como voltar atrás. Nós temos que tirar o lixo debaixo do tapete e temos que dar informações para que o administrador moderno, o administrador que vai preencher os anseios da sociedade, consigam fazer as transformações que nós queremos. Isso vai abrir espaço para novas vagas, novas oportunidades para os profissionais em contabilidade, os contadores, e também para os profissionais em auditoria nesse sentido, né, Marcelo? Sim. Tem aí um mercado aí promissor à frente, sem dúvida. pelo visto. E aí, se a gente pensar apenas no campo da auditoria, nós discutimos no IBRACON, se a gente considerar que nós temos 5.500 municípios no Brasil, fora os estados e a federação, nós temos milhares de empresas da administração direta e indireta. Se todas essas entidades decidirem contratar auditoria externa independente, nós não temos como atender, nem que nós criemos um consórcio envolvendo todas as firmas de auditoria. Nós não temos mão de obra suficiente no Brasil para atender. Então, mostra realmente que nós temos um mercado a médio prazo muito bom, interessante. As publicações voltadas à empregabilidade sempre mostram que o profissional de auditoria, o profissional de contabilidade, ele ainda tem um campo bem interessante e eu acho que vale a pena que o jovem que esteja entrando no mercado de trabalho avalie com bastante carinho ingressar nessa profissão que é tão importante no meio empresarial. A gente olha o mercado empresarial que é regulado, nós temos aí aproximadamente 400 empresas que estão na Bolsa de Valores, aí registrada na B3, e todas essas empresas são auditadas. Como você bem colocou, temos aí uma outra faixa de empresas que tem um faturamento aí superior a 300 milhões e que também são obrigadas a ter uma auditoria independente. Então, qual é o mercado, qual é o quantitativo de empresas de auditoria independente hoje em atuação no Brasil, Marcelo? Nós estimamos algo em torno de 400 empresas e aproximadamente 10 mil profissionais. Esse é o universo que nós trabalhamos, mas, volto a dizer, não existe ainda. O Conselho Federal de Contabilidade ele tem um trabalho em andamento de levantamento de todas essas organizações contábeis para separar realmente quem faz só auditoria, quem faz contabilidade, mas esse trabalho está em andamento e não tem ainda um prazo de conclusão. Então, com certeza, vai existir novas empresas sendo abertas, que é muito bom. Lembro que no passado, uma auditoria do INSS foi feita e, na verdade, foi realizada por um pool de empresas de auditoria das Big Four,
para poder atender a um cliente como o Ministério da Previdência Social, né? Então, mostra o quanto temos oportunidade de crescimento aí no mercado de auditoria. Marcelo, vamos falar agora um pouco sobre a questão da governança corporativa e que ela se apresenta hoje nesse momento em que a gente vive uma campanha de identificação, de evitar a corrupção, de evitar que as empresas se envolvam com movimentos que não sejam movimentos legais, né? Movimentos dentro do compliance, né? E o mercado tem exigido isso, tem exigido uma governança corporativa. E a governança, ela tem adotado alguns mecanismos de identificação de fraude que são interessantes. Existe o canal de fraude, que é introduzido na governança corporativa das grandes empresas, das grandes corporações. As firmas de auditoria utilizam desse mecanismo, Marcelo, para receber, na hora que está fazendo uma auditoria de uma empresa, receber uma denúncia de uma fraude, de um desvio, que venha a fortalecer ou que venha a abrir um espaço para que aquela auditoria possa olhar com uma outra avaliação de riscos para aquele cliente, Marcelo? Existe esse canal hoje? Não, as firmas de auditoria, elas não criam um hotline, um canal de denúncias, porque se elas fizessem isso, estariam reconhecendo um papel que não é dela, que é o identificar fraude. Agora, as firmas de auditoria, elas podem sim usar os canais do cliente para tentar usar as evidências no seu trabalho. Como eu falei no início, os auditores independentes, eles não têm a obrigatoriedade de identificar fraude. Mas, a partir do momento que ela é identificada, existe um protocolo a ser seguido. Então, primeiramente, nós devemos procurar os órgãos ligados à governança da empresa. A gente parte do princípio que aquele órgão vai tratar do assunto de uma forma adequada. Se não for tratado da forma que nós esperamos, a gente tem que levar aquilo para os acionistas, ou, se nada for feito, nós temos por obrigação não emitir opinião sobre o trabalho ao qual nós fomos contratados. E isso ocorre bastante, né? Eu fico triste, eu pessoalmente, quando eu vejo quando algumas empresas associadas de Bracon, elas são tratadas de uma forma que eu entendo que não é adequada pelo grande público e pela mídia. Quando uma ou outra incorre no erro que qualquer empresa hoje é passível de incorrer no erro. Eu queria deixar aqui para o público refletir o seguinte: nós temos um ou outro caso de uma firma que cometeu algum equívoco e que por acaso não identificou uma fraude. Certo. Agora, quantas fraudes, quantas centenas ou milhares de fraudes, semanalmente ou mensalmente, são identificadas pelos auditores independentes e que nós somos obrigados a cumprir uma norma de sigilo e isso não é passado para ninguém. Então, nós temos um papel extremamente importante para garantir, para dar confiabilidade ao mercado, às relações empresariais, e isso eu posso garantir para todo mundo que isso é feito, e é feito com competência, é feito por pessoas sérias. Esses poucos casos que nós vemos na mídia é muito pouco comparado com o bem maior que nós trazemos para dar confiabilidade ao mercado. É muito importante esse esclarecimento que o presidente está dando aqui para você, telespectador, para que se possa desmistificar um pouco. Aquela auditoria não identificou a fraude, não identificou o problema que aconteceu naquela grande organização. Estamos passando aí por uma verdadeira tsunami, né, que bateu na economia brasileira e levou muitas grandes corporações envolvidas aí para esse mar de lama, vamos assim dizer, né? E todas elas eram firmas auditadas e auditadas por grandes players, por grandes organizações. Vamos encerrar esse bloco, vamos chamar nossos patrocinadores e logo em seguida estaremos com o presidente do Ibracon, Marcelo Guerra, tratando de outro tema que é extremamente importante e oportuno neste momento. Vamos aos nossos comerciais, nossos patrocinadores. Não deixe de marcar o seu like, tá certo? De gostou, se inscrever e marcar no sininho. Nossos patrocinadores.
tá esquecendo de nada, não? Celular, dinheiro, chave do carro. Uma camisinha, pô. Prevenção não tem idade para acontecer. Por isso, a Prefeitura oferece o Programa de Atenção Integral à Saúde do Homem nas unidades de saúde, com acompanhamento médico e exames laboratoriais, como teste rápido para sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Disponibiliza também preservativos gratuitamente. Se cuide e continue esbanjando saúde. Prefeitura do Recife. É muito fácil consultar o sinal dos seus serviços pelo aplicativo NET. Ao selecionar Suporte Técnico, se aparecer região sem sinal, você já fica sabendo a previsão de normalização. Mas se aparecer região com sinal OK, selecione o serviço, que o próprio aplicativo envia uma atualização de sinal. Se ainda precisar de ajuda, marque uma visita técnica, no melhor dia e horário, direto no aplicativo. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua NET. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Claro, você merece o novo. Senhoras e senhores, estamos entrando no nosso último bloco e vamos falar agora de um assunto extremamente importante, que a gente não poderia deixar de falar. Vamos falar de Lava Jato. Vamos falar da relação das empresas que foram envolvidas, né, que estão envolvidas com o programa da Lava Jato, né, esse programa que envolve aí todo o judiciário presente, muito forte, uma presença forte de profissionais do Ministério Público, presente em grandes empresas do mercado de capitais brasileiro. E por trás estão as firmas de auditoria. Marcelo Guerra, fala um pouco para a gente como estão essas firmas de auditoria envolvidas com os escândalos da Lava Jato. Eu acho que nós podemos centrar no caso mais famoso, que foi o da Petrobras. Certo. Tá? E aí eu vou falar sobre dados públicos. Você imagina, você pode não ser auditor, mas se você for contratado para auditar, por exemplo, os gastos nos quais ocorreram aqueles desvios, o auditor ele vai ver se foi feita uma licitação, considerando que a Petrobras é uma empresa pública. Certo. E a licitação foi feita. O auditor ele tem que checar se foi escolhido o fornecedor que oferecia as melhores condições. E aí, obviamente, isso também foi checado e foi atestado. Certo. E também foram exigidos relatórios de firmas de renome, firmas nacionais e internacionais, que atestaram os valores, a razoabilidade dos valores daqueles investimentos. Elas também deram ok. Então, o trabalho do auditor ele foi cumprido. Nós devemos resgatar também que ou seja, desvios, tudo estava dentro da formalidade. Tudo estava sendo da legalidade. Da legalidade. Perfeito. Nós também devemos considerar... Embora não estivesse, né? Desculpa. Moralmente, né? Não. Mas nós também devemos considerar que os desvios eram de 1, 2 a 3% do total das notas. Certo. Considerando que eram volumes vultosos,
os desvios também se tornaram vultosos. Perfeito. Mas o trabalho do auditor ele foi executado dentro das normas de auditoria atualmente vigentes no Brasil, e o Brasil acompanha o que existe do que é exigido a nível internacional. Ou seja, os auditores eles cumpriram com seu papel profissional. Marcelo, eu não queria só interromper um pouquinho. A sociedade espera que o auditor audite integralmente aquela movimentação financeira. Ele espera que o auditor enxergue tudo o que está acontecendo. E não é assim, né? Não é. Isso é mais um outro trabalho de educação que cabe a nós esclarecermos ao grande público. Você imagina, dê um exemplo de um grande banco brasileiro. Vamos falar do Bradesco, por exemplo. Então, o Bradesco ele tem milhões de operações... O Bradesco não está pagando nada com essa citação aqui. Então, o Bradesco ele tem milhões de operações por dia. Certo. O Banco Central exige que as demonstrações contábeis das entidades financeiras elas sejam auditadas, examinadas semestralmente. Então, as demonstrações contábeis do período de 1º de julho a 31 de dezembro, elas têm que ser publicadas até o dia 31 de março do ano subsequente. Você imagina se o auditor ele for revisar essas milhões de operações por dia, quanto tempo que ele vai demorar para poder ter condições de apresentar um relatório? Certamente anos. Perfeito. E aí, na hora que esse relatório chegar na mão do regulador, a possibilidade de ocorrência de fraude, de erros, de desvios, elas são muito grandes. Uhum. Então, o auditor ele é obrigado a trabalhar com técnicas, com normas de estatísticas que dê tranquilidade para que ele, auditando uma amostra, ele consiga estratificar o que de fato demonstra a totalidade dos números de um banco como o Bradesco. Então, existe uma grande discussão internacional para que o auditor ele consiga ver praticamente todas as operações de uma empresa, mas a sociedade tem que estar ciente do preço que ela vai estar pagando pela demora da conclusão dos auditores. Lembrando que o nosso papel é de extrema relevância para garantir um ambiente saudável de transações no grande mercado. Então, essa reflexão eu deixo para que cada um faça e que tenham em mente na hora de criticar por que o auditor não tem a certeza de 100% das operações de uma empresa, que humanamente é impossível. Tá? Mas voltando ao tema ainda da Lava Jato, Fernando, a empresa que auditou a Petrobras, ela foi inocentada na Corte de Nova York. Perfeito. Então, as investigações lá fora, elas são muito mais rígidas, elas têm um nível de maturidade muito maior do que as investigações que são feitas aqui no Brasil. E a firma ela foi inocentada lá fora. Mostra que todos os procedimentos de auditoria foram cumpridos considerando as normas de auditoria que são utilizadas no Brasil. Muito bem. Então, vamos agora discutir um outro ponto que é extremamente importante e estamos vivenciando hoje uma grande crise em função de um acidente ambiental, né? Ocorreu um acidente ambiental, uma das empresas de capital aberto, e como fica as firmas de auditoria, Marcelo, no que tange à contabilidade ambiental? As empresas que exploram produtos commodities, elas estão adotando a contabilidade ambiental? Como é que as empresas de auditoria estão tratando desse assunto em relação a isso? Ou a contabilidade ambiental não existe para fins de mercado privado brasileiro? Existe uma norma de contabilidade que obriga as empresas a reconhecerem o gasto conhecido até aquele momento para deixar o meio ambiente no estado que ela encontrou quando começou a explorar. Tá? Então, é feito um cálculo através de empresas de engenharia especializadas, tá, e o valor que eles apuram, o auditor ele tem que garantir que a empresa efetuou o registro. É como se ela reservasse uma parte do lucro para no final da exploração de uma determinada área, ela tem os recursos necessários para voltar ao status original, recompor a mata ciliar, recompor
açudes, recompor o curso de rios, etc. Então, essa é uma norma de contabilidade utilizada mundialmente e certamente essa empresa que você se referiu, de capital aberto, ela cumpriu com isso daí. Então, do ponto de vista de auditoria, o procedimento do auditor é confirmar se essa provisão foi feita. Além disso, a empresa ela é obrigada a divulgar determinadas informações operacionais sobre o impacto ambiental das suas operações. E cabe ao auditor confirmar se aquelas informações divulgadas, aquilo confere com registros operacionais, se aquilo é confiável. Não cabe a nós, como auditores, atestarmos se o impacto ambiental é aquele ou não. Aquilo ali vai ser certificado por outros consultores, mas não por um auditor que tem como formação básica o curso de contabilidade. Mas o auditor ele não tem que avaliar o risco do negócio do cliente? E existe o risco ambiental. E o risco ambiental só vai ser coberto com provisões ambientais. E elas têm que ser pontuadas. Certo, mas nesse caso, na norma nossa de evidência de auditoria, ela nos obriga a contratarmos um especialista quando nós optamos em não confiar no especialista contratado pela própria empresa. Então, certo. No caso de uma companhia aberta, via de regra, ela trabalha com os melhores especialistas disponíveis no mercado. Uhum. Então, nesse caso, o auditor ele vai atestar se a reputação daquele profissional, ela realmente faz com que o auditor tenha confiança no trabalho que ele está executando. E a gente faz alguns testes para saber qual foi o trabalho, a gente tenta entender o trabalho que ele executou para identificar se a conclusão dele está em consonância com o nosso entendimento. E aí a gente vai confiar ou não. Se chegarmos à conclusão que o trabalho desse especialista contratado pela administração, se o trabalho dele não for confiável, aí nós temos a obrigação de contratarmos o nosso especialista para testar aquela informação. Mas, via de regra, a gente trabalha confiando no especialista da administração, porque são normalmente os melhores que há no mercado. Se você for analisar balanços de empresas como a Petrobras, como a Vale, você não identifica nas suas notas explicativas informações inerentes aos ativos ambientais. A contabilidade ambiental não está sendo respeitada por essas organizações. Isso também se estende para empresas locais, como a Compesa. O balanço da Compesa você não vê nas notas explicativas quais são os ativos ambientais que a Compesa tem. Assim não tem a Vale, não tem a Petrobras. É porque a contabilidade ambiental não é respeitada no Brasil? Chegamos a essa conclusão? Não, eu não diria que não é respeitada. Como eu falei no início do bloco, nós seguimos a norma de contabilidade que obriga o reconhecimento dos danos causados até aquele momento. Eu sei. E essa provisão ela tem que ser feita. E aí, no caso, o auditor ele tem que fazer uma análise junto com a administração da empresa para chegar à conclusão se que aquela provisão, primeiro, se ela é necessária e segundo, se for necessária, se o valor calculado está razoável com o impacto que de fato esteja ocorrendo. Muito bem, Marcelo. Marcelo, qual o papel do IBRACON? Qual a contribuição do IBRACON para com a profissão e para com o mercado empresarial, representando aí as firmas de auditoria independente? O IBRACON ele foi criado em 1971 e ele congrega os profissionais da auditoria e nós temos como princípio contribuir para que exista um ambiente de negócio mais confiável no Brasil. Nós damos o auxílio, o apoio aos nossos associados no sentido de interpretação de normas, sugestões de procedimentos, de discussões sobre as mais diversas práticas de auditoria e nós entendemos que dessa forma nós damos a nossa contribuição para que em vários níveis do mercado brasileiro saiam mais fortalecidos. Muito bem. Marcelo, qual a mensagem que você gostaria de trazer, de dar para o empresário, para o executivo que está nos assistindo, para o estudante que está nos assistindo?
Fala um pouquinho para o nosso público, Marcelo. Primeiro, para os estudantes, eu queria fazer um convite para que eles leiam um pouco mais sobre a profissão do auditor. É uma profissão que tem um futuro ainda pela frente, apesar de todo o impacto da inteligência artificial, mas é algo que pode ser extremamente interessante como futuro. Para o empresário, eu queria deixar claro aqui um exemplo de um cliente da minha firma, de um estado vizinho, que ele nos contratou, ele nunca tinha sido auditado, tinha muito medo, e ele foi obrigado por um determinado banco. E no final, ele teve um custo financeiro muito menor do que ele tinha antes. E a diferença da despesa financeira que ele pagava para os bancos após a auditoria, se comparado com o ano anterior, que ele não era auditado, basicamente bancava o custo dele com a auditoria. E olha que ainda nós tínhamos o custo de deslocamento dos nossos técnicos para esse outro estado. Então, quem começa a fazer auditoria não para mais. Eu acho que é um caminho sem volta. O mundo pede transparência. Você pode, como eu tinha no início da conversa, você vai poder contratar melhores profissionais, você vai poder mostrar para os seus fornecedores que você tem uma contabilidade mais saudável. Seus números são confiáveis. Enfim, tem muitos benefícios e eu conclamo os empresários a avaliarem com bastante carinho a contratação de um auditor. Aqui em Pernambuco nós temos diversas firmas extremamente sérias que podem ser uma excelente opção para cada um de vocês. Existem vários tipos de auditoria, né, Marcelo? Não é só a auditoria de dar opinião, de dar certificação, mas existem auditorias operacionais, de gestão, em que o empresário pode ter aí e fazer uso delas para que ele, ao consultar o auditor, possa entender a real necessidade dele. E aí um produto, uma auditoria adequada ao seu negócio. Tanto os inventários físicos de estoque e de ativo imobilizado aí presentes para poderem melhor validar e certificar o patrimônio da sua empresa. Muito bem. Marcelo, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco, trazendo a mensagem e a importância da empresa de auditoria independente, auditoria externa, tá certo? Para a sua organização, empresário, executivo que está nos assistindo. Quero convidar vocês, compartilhem o nosso programa, compartilhem, marquem aqui o gostei, tá certo? Escreva para Marcelo Guerra, querendo mais informações e também querendo uma proposta de auditoria, né, para a sua empresa. Temos aí todo um caminho a ser trilhado. Veja qual a importância de você levar esse programa para outros amigos, conhecidos, empresários que você possui, compartilhando esse conhecimento que é tão importante para o empresariado pernambucano, nordestino e brasileiro. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Obrigado a Marcelo pela sua presença conosco e até ao nosso próximo programa, Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Até mais.